Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Os índices de criminalidade no Rio de Janeiro mostram o tamanho do desafio que os gestores públicos precisam enfrentar. A cada dia, esses números mostram o poder do crime organizado e a necessidade de operações. E para falar das ações realizadas e das medidas já em andamento, eu recebo o secretário estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor Santos, e o subsecretário da pasta e ex-comandante do BOPE, Coronel Maurílio Dunes. Secretário, coronel, sejam bem-vindos. E para começar, eu pergunto, o que está acontecendo na segurança pública do Rio de Janeiro nesse momento? Bom, obrigado pela oportunidade, Mota. Bom, a segurança pública vive um momento de mudança da sua estrutura. E isso é muito importante, porque durante muito tempo tratou-se a segurança pública como um analgésico. Era uma dor que se sentia e dava um analgésico, acabando que não tratava a causa daquela dor. E hoje a gente tem um diagnóstico do que acontece no Rio de Janeiro e temos soluções, claro, que a médio e longo prazo, para colocar definitivamente uma solução para a questão de segurança. Coronel. Primeiro, um prazer estar aqui, Roberto. Nós já nos encontramos muitas vezes, nossa amizade, e falar de segurança pública para mim, que estou há 28 anos trabalhando na Polícia Militar e hoje na Secretaria de Segurança, a evolução desse desafio. Eu via a segurança pública somente como uma guerra bélica, porque eu estava na ponta da linha, e principalmente no Batalhão de Operações Especiais, e achei que fosse resolver tudo de uma forma da guerra, ir lá combater os traficantes, combater os problemas do Rio de Janeiro, e vi que é muito maior que isso. O combate à segurança pública hoje é feito por uma situação de guerra bélica, temos que continuar as operações policiais, mas passa também por uma conexão jurídica, nossa legislação, e a gente vem avançando muito nessa discussão, não somente no Rio de Janeiro, como no Brasil, e uma guerra informacional, que é a comunicação. E quando a gente consegue olhar esses três entes, entende que não adianta ganhar só um aspecto dessa guerra, precisamos ter um olhar sistêmico de todo esse complexo que é a segurança pública, principalmente no Rio de Janeiro, meu amigo. Um chefe de facção, eu não vou dizer o nome dele aqui para não fazer propaganda do mal, mas muito conhecido no Rio de Janeiro, foi preso há poucos dias. E, se eu não me engano, ele já foi preso inúmeras vezes. Algumas vezes ele fugiu, outras vezes, pelo menos uma vez, ele foi solto por um magistrado. Secretário, por que o Brasil não consegue manter elementos como esse presos? Mota, esse é um fator primordial, né? A gente tem que entender que no sistema penal, no sistema criminal, a pena ela tem alguns efeitos. Um dos efeitos é a retribuição para o criminoso, pelo mal que ele proporcionou à sociedade. E, obviamente, a pena privativa de liberdade é que vai fazer com que ele reflita sobre o mal que ele causou. Mas hoje a gente vê no Brasil, em crimes graves, a média de permanência de prisão desses criminosos é de, no máximo, 2 anos. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, que a gente tem, digamos, um plus, que é a quantidade de fuzis na mão de criminosos. E o fuzil virou um brinde para o traficante. Por quê? Por conta da legislação, a gente não consegue, e o judiciário não consegue aplicar os dois crimes, ou seja, ele é traficante, participa de uma organização criminosa para o tráfico e porta uma arma de fogo, que é uma arma de guerra, que é um fuzil. Na realidade, pelo princípio da consunção, ele é absolvido e, na realidade, o fuzil vira uma causa de aumento de pena. E se ele é pego só com o fuzil, ele fica preso no máximo 6 meses. Então, qual o recado que se dá para o criminoso? Que vale a pena entrar na fila do crime. E isso é muito ruim, porque é a impunidade que gera essa reincidência e essa habitualidade criminosa, principalmente em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, um criminoso que consegue um fuzil contrabandeado, um fuzil que é uma arma de guerra, ele está andando com esse fuzil, ele, obviamente, a intenção dele é matar alguém, provavelmente a polícia,
ele é preso e ele, depois de condenado, ele só fica 6 meses na cadeia, é isso? Olha, quando não é solto na audiência de custódia, que é uma realidade. Nós tivemos um caso recente, uns 6 meses atrás, o criminoso preso com uma pistola 9mm, ou seja, um calibre restrito, foi preso na sexta, saiu no sábado, no domingo postou na rede social um vídeo propagando ódio pelo batalhão que o prendeu, que foi o 16º Batalhão. Então, como é que você consegue motivar o policial para a atividade dele quando ele vê que aquele criminoso, que para prendê-lo foi uma operação de guerra montada com todos os riscos que hoje existem, né? Seja por conta de uma decisão judicial do STF, seja pelo próprio cenário de guerra que ele enfrenta, depois de superar tudo isso, ainda vê o criminoso ser solto numa audiência de custódia. Então, realmente é um grande desafio você fazer segurança pública com essa realidade que a gente vive, e não é só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Mota, é a teoria econômica do crime. Ele está vendo vantagem em cometer crime no Brasil e no Rio de Janeiro. A gente tem um grande problema na nossa legislação, que a gente não consegue evoluir junto da sociedade as nossas legislações. O fuzil em si só foi capitulado como um agravante, não somente como arma de fogo, há pouco tempo. E o fuzil já está desde a década de 80 no Rio de Janeiro. Olha quanto tempo a legislação demorou para acompanhar isso. Só que a sociedade não espera. O criminoso não espera. Eu tive uma situação que eu estava comandando o BOP. Olha que ponto chegamos. A equipe conseguiu fazer uma abordagem numa comunidade do Rio de Janeiro, cercou os traficantes, eles correram, se esconderam numa casa, a casa estava vazia, a equipe fez uma abordagem técnica, prendeu 2 marginais na posse de um fuzil, conduziu para a delegacia e chegou ao ponto de ser questionados. Vocês pediram para entrar na casa? Mas a gente estava perseguindo ele entrou na casa, nós fomos. Não, mas é o dono da casa, vocês pediram para entrar? Não. Então, não tem flagrante porque vocês quebraram a cadeia de custódia, porque vocês não tiveram a percepção de pedir a entrada no domicílio, porque na época estava uma discussão jurídica que teria até que gravar pedindo autorização. Imagina a velocidade numa operação numa comunidade, trocando tiro com marginais e para tudo. Vamos pedir uma autorização por escrito ou gravar um vídeo ao dono da casa, porque lá eu entendo que é um fato de um flagrante, que está em flagrância. Mas chegou ao entendimento, tivemos que fazer uma gestão junto às autoridades para aquele marginal ficar preso com o fuzil, senão ele ia ser solto por questões jurídicas. Entende que a guerra não é somente uma guerra bélica, é uma guerra jurídica e uma guerra informacional, que a gente precisa comunicar melhor isso. É uma realidade que a gente vive que é difícil para o policial que está na ponta entender como é que isso funciona. E eu vou dar 2 casos emblemáticos que aconteceram. Uma tentativa de roubo de um veículo na linha amarela, um policial militar de folga reage, conseguiu balear e neutralizar o criminoso. Ele tinha 182 passagens, 182 anotações e continuava solto. A segurança pública, o patamar que o Brasil hoje está atingindo de criminalidade, já ultrapassou a questão de segurança pública. E a gente tem que fazer essa reflexão e cobrar, obviamente, de todas as autoridades. São vários atores que têm responsabilidade, mas, infelizmente, a responsabilidade é tão somente cobrada da polícia. E ela não pode ser responsabilizada por tudo. A gente fala o seguinte, se a segurança não é boa, cobram da polícia. Se a educação não é boa, ninguém cobra do professor. Se a saúde não é boa, ninguém cobra do médico, porque não tem que cobrar desses profissionais. Existe uma política, existe uma estrutura, existe todo um contexto que tem que ser analisado de forma holística e não pontualmente aquele efeito, porque é o que a gente trabalha. A segurança pública trabalha com o efeito. E o crime contra o patrimônio é o crime que mais afeta a população. Não adianta a gente ter um dado estatístico de apreendemos 1000 fuzis esse mês, se o cidadão continua saindo de casa e tendo seu telefone celular roubado num ponto de ônibus. Isso é que afeta a população. É a maioria desses crimes que são cometidos contra o patrimônio, que pode ter um resultado morte e aí se tornar um latrocínio, esses criminosos, na grande maioria das vezes, são colocados em liberdade na audiência de custódia. Bom, esse é um panorama que mostra que, aparentemente, existe uma distância muito grande entre as leis, os procedimentos judiciais e a realidade das ruas. Mas
Eu pergunto ao senhor, por falar nisso em política, em contexto, em legislação, o senhor podia explicar o que é a DPF 635 e quais foram as consequências que ela produziu para o Rio de Janeiro? Claro, quando nós assumimos a secretaria no final de 2023, a primeira missão que o governador Cláudio Castro nos deu foi defender a segurança pública na DPF 635. Então a gente procurou consolidar todas as informações produzidas em 4 anos. E a gente via que não avançava. E essa ação ela foi proposta por um partido político que perdeu as eleições no Rio de Janeiro. Então, o que é uma DPF? Na realidade, a justificativa, a motivação é que o Estado do Rio de Janeiro vivia um estado de coisas inconstitucionais. E o que seria isso? Seria a lesão ou desrespeito a direitos e garantias individuais de forma coletiva, genérica e sistêmica. Esse é o resumo. E aí a gente vai olhar, e a discussão que nós tivemos é o seguinte: eu concordo que o Rio de Janeiro vive um estado de coisas inconstitucionais onde direitos e garantias são desrespeitados de forma genérica e sistêmicas. Só não é feito pelas forças de segurança pública, mas sim pelas organizações criminosas. O direito de vir é um dos direitos. Você ter uma cancela, ter uma barricada impedindo o direito de vir, isso não é um direito fundamental que é desrespeitado pelas organizações criminosas? A polícia não fecha escola em operação, a polícia não fecha unidade hospitalar. Quem fecha é o crime organizado. O Tribunal do Tráfico, que julga, condena e executa a pena, não poder comungar a sua religião. Tem regiões do Rio de Janeiro em que religiões de matriz africana não pode simplesmente existir, porque o traficante, o dono, que se diz dono do território, manda quebrar o centro espírita e manda matar essas pessoas. Isso não é um desrespeito? E quem provoca isso? E é fácil. Aquela população que está na comunidade, ela é subjugada ao criminoso. Então, na realidade, esse poder, né, de subjugar a população é um poder que é exercido pelas organizações criminosas. A DPF só veio incrementar isso, porque no momento que você cria restrições para a polícia operar, para o Estado se fazer presente, obviamente não há vácuo de poder. E eles cresceram significativamente nesses últimos 5 anos. Principalmente por quê? Porque hoje a gente já enxergou, e obviamente toda força policial já enxergou, que o crime é um negócio. E um negócio que ele só é explorado por quem domina o território. Então, foi isso que nós passamos para a DPF, no STF, em relação à DPF 635. Outra motivação, outra justificativa seria que a letalidade policial. Então, nós mostramos, pelos dados do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que isso não é verdade. Por quê? O partido político, o autor da ação, ele na realidade escolheu operações pontuais, ou seja, ele foi seletivo em operações onde houve um número de criminosos neutralizados e fez uma média aritmética. Eu falei, não, a conta não tem que ser essa. Nós temos que fazer a conta de quantas operações nós realizamos durante um ano. Ver o número de criminosos neutralizados e a gente vai ter um grau de letalidade. E mesmo essa letalidade, a gente tem que entender que na grande maioria das vezes, o policial agiu por uma excludente ilicitude, que é a legítima defesa. Ou seja, a ação foi legítima. Então a gente mostrou que realmente essa ação não poderia prosperar e a gente teve o resultado positivo em relação a essa decisão. E os ministros, por unanimidade, tocaram exatamente nos pontos que nós falamos. A questão da territorialidade, a necessidade de retomada de território, a não restrição de operações, a polícia que tem que ter autonomia para dizer qual o efetivo e qual o tipo de armamento que eu vou precisar para combater aquela organização criminosa que domina aquela região. Eu via a DPF crescer na prática, porque eu estava comandando o BOP nessa época, eu vi, e tudo que é novo, né, sofre aquelas expectativas da corporação e da tropa. A gente estava durante uma pandemia, uma das justificativas também era restringir por conta de pandemia, mas nós não podíamos parar de trabalhar. O que na prática eu vi foi um crescimento crescente do domínio territorial. Então eu via o que era uma comunidade que era restrita a determinadas ruas, e a gente tinha essa impossibilidade ou dificuldade, porque estava entendendo o que era a DPF, porque
porque tudo era restrito, tudo tinha que ser excepcional. E o conceito de excepcional, né, comandante, era vago. Então, mas o que é excepcional? Só para esclarecer, o que a DPF, em linguagem de leigo, o que a DPF disse foi para a polícia fazer operação nesses territórios de agora em diante só em situação excepcional. É isso. Basicamente é isso. O princípio da ostensividade do Estado passou para ser o princípio da excepcionalidade. E aí, Mota, a gente tem que perguntar assim, o que é excepcional no Rio de Janeiro? A meu ver, tudo é. O Rio de Janeiro vive um estado de excepcionalidade. Uma barricada não é excepcional? Uma senhora que liga de um telefone de dentro de uma comunidade dizendo, existem homens armados na minha porta e eu tenho que montar uma operação de guerra para atender esse chamado de 90. Ao contrário, se ela morar no Leblon, esse atendimento é feito em 5 minutos, o policial chega rápido. Isso não é excepcional? Eu não poder escolher a minha religião? Isso não é excepcional? Então, qual é o grande problema disso? Essa excepcionalidade freou a força policial. Você imagina exigir do policial que está na ponta, dizer para ele, define o que é excepcionalidade. E, obviamente, dependendo da interpretação dele, ele vai estar infringindo ou descumprindo uma determinação do STF. E aí, o policial que está na ponta vê ministros, ex-ministros sendo presos pelo STF. Imagina, eu, soldado, descumprir? Não, pelo amor, não vou fazer isso. Então, isso freou muito as ações policiais, como o Nunes está falando, e, obviamente, a tropa sentiu isso, essa impossibilidade de atuar no cenário, e, obviamente, quando há esse freio, o outro lado avança, e foi o que aconteceu. Eles foram ganhando rua a rua. Eu vi as comunidades, as barricadas, que é um grande símbolo que hoje a gente tanto combate, e o secretário fala muito isso, né? A gente tem que quebrar esse simbolismo. E isso é um símbolo de tomada de território que a gente tem que atacar, que ficou na decisão da DPF. E eles vão avançando e avançam uma rua. A polícia não vai. Eles avançam mais uma rua. Eles já estavam pegando bairros, dominando bairros. E quando eles veem o domínio pelo bairro, eles começam a entender que eles podem lucrar com esse bairro. E não é somente... Só para esclarecer, você não está falando de comunidade, de favela, você está falando de bairros... Começam a entrar nos bairros. Não é que ele vai num bairro longe da favela, mas ao entorno da favela, ele expande seu domínio territorial. Avançando para o asfalto. Avançando para o asfalto. E esse avançar para o asfalto, ele entende que a população que mora naquela região, ela consome gás, consome luz, consome direitos e deveres de uma sociedade que ele começou a explorar. E aí vem a teoria econômica. Opa, vender drogas eu tenho um custo alto, eu tenho que trazer, eu tenho que embalar, eu tenho uma atividade específica, porque não é todo mundo que consome droga. E lá fora eu tenho todo mundo que consome internet, gás, luz. Opa, se eu vender para eles eu tenho uma verba recorrente. E aí criou-se um grande novo mercado para a exploração desses grupos, que a gente vem combatendo, a gente chama de combate sistêmico ao seu crime organizado, que não é tão simples, porque a própria legislação não assim deixa, mas que a gente vem avançando ao longo dos anos. E quando a gente olha esse avanço, é que eu falo para os meus policiais, falo para a tropa, e a gente entende como uma política pública que a guerra não é mais só bélica. A guerra é bélica, a guerra é jurídica e é informacional. Quando a gente pode vir aqui no seu programa e poder falar sobre sistema de segurança pública, né, com pessoas, com o seu público, que é um público de alta capacidade de interpretação, eles começam a entender da complexidade que é fazer segurança pública no Rio de Janeiro. E como eu empodero esses policiais para continuar avançando. É um grande desafio que nós temos hoje. E por que isso teve esse impacto muito grande no Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro, a desordem é a regra. Você imaginar que no Rio de Janeiro nós temos 1.900 comunidades ou favelas, é inadmissível. Só no município do Rio de Janeiro são 813. Mota, isso é inadmissível. E algumas, ou muitas delas, situadas no coração da cidade, né? Principalmente. Até digamos assim, pelo histórico de construção da cidade, né? Aqueles operários e aí tinham que morar perto das obras, e assim foi Providência e tantas outras políticas habitacionais equivocadas. Ou seja, isso é um histórico de pelo menos 50 anos, Mota. Isso potencializa. Por quê? Porque nós temos realidades sociais muito diferentes no mesmo espaço físico. Você imagina a quantidade de fuzis, né, dentro de uma comunidade e ali um bairro
altamente populoso. Nós somos o 4º menor estado, nós somos o 3º mais populoso do Brasil e o 2º maior PIB, ou seja, é uma potência o Rio de Janeiro, mas também pode ter esse grau de risco muito maior. Por quê? Porque a quantidade de fuzis na mão de criminosos do Rio de Janeiro não existe em nenhum outro estado. Aqui no São Paulo, por exemplo, a gente vê a utilização de fuzil para roubar caixa eletrônico, né, transportador de valores, eventualmente num sequestro. Mas lá o criminoso usa um fuzil para roubar um celular no ponto de ônibus, para roubar uma carrocinha de cachorro. A conta não fecha, Mota. Agora, a quantidade de fuzis é astronômica. Só um número, né? Só para ter uma ordem de grandeza. Em janeiro desse ano, a polícia militar apreendeu 84 fuzis. Só em janeiro. A Bahia, o estado da Bahia, que é infinitamente maior que o Rio de Janeiro, apreendeu em todo o ano de 2024 78 fuzis. E a Bahia está entre os top 10 de cidades mais violentas do Brasil. Então essa é a realidade que a gente vive. Por que, secretário? Por quê? O que faz o Rio de Janeiro um local diferente? Por exemplo, no que diz respeito à ocupação territorial e uso de armamento de guerra como esse? Bom, o primeiro fuzil apreendido foi em 1989, pelo 9º Batalhão, né? O coronel Laranjeiras, Emílio Laranjeiras era o comandante lá. Ele, naquela época, ele disse, expôs a arma no Palácio Guanabara e disse, essa arma vai vitimizar muito policial e muita gente inocente. Em 1989. Ou seja, um tenente-coronel da PM à época, um visionário, e era um fuzil que é americano. Então, isso começou nessa época. Obviamente, a entrada da cocaína na década de 90, produto muito caro, então o criminoso começou a se valer desse armamento para defender esse produto. Mas com o tempo, e a gente viu isso, o território hoje que é o grande atrativo, né? Porque é através do território que ele gera receita. Para se defender de quem? Do inimigo, do concorrente. Então as guerras de facções no Rio de Janeiro é que faz com que elas se armem e a quantidade de fuzis muito grande. E a gente tem visto apreensões recentes de fuzis novos, ou seja, não é aquele fuzil velho, surrado, que está passando de mão em mão, não, é um fuzil novo. Isso mostra a facilidade de acesso desses criminosos a esse tipo de armamento. Mas o fuzil hoje é a ferramenta de defesa de território e, obviamente, do plano de expansão deles. A questão do fuzil é bem interessante para ver o impacto, de vezes, de políticas públicas desordenadas ou desconectadas da realidade podem gerar consequências a longos e longos anos. Não estou justificando que a gente tem que fazer mais, que nós estamos fazendo mais, mas a gente está pegando um reflexo de políticas públicas lá de trás que foram equivocadas e hoje a gente sofre com o problema do uso do fuzil que foi normalizado. E aí temos esse problema também no Rio de Janeiro. O carioca às vezes normaliza algumas coisas e a gente não vai sentir isso como confortável. Normalizar o uso do fuzil, que não é normal em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. E aí é uma questão de a gente discutir também do Pacto Federativo, inclusive. Nosso governador Cláudio Castro vem conversando sobre isso, de dar autonomia para os estados legislarem algumas pontas de direito penal. Por que não se discutir? Mas é cláusula pétrea e tal. Mas eu tenho que olhar a realidade do povo. Olha, a gente tem que ter leis globais, mas com incidências locais. Então, mas nesse caso do fuzil, me corrija se eu estiver errado. A gente tem pelo menos dois aspectos aí. O primeiro é que não deveria haver fuzis à venda no Rio de Janeiro. Ou seja, mesmo que o marginal quisesse comprar, ele não deveria poder comprar um fuzil. O fuzil não deveria chegar na mão dele. E aí vem um problema que o próprio secretário acabou de citar. Todos os entes federativos têm sua responsabilidade. Não fabricamos fuzil no Rio de Janeiro. Eles vêm de algum lugar. E no Brasil também são poucas fábricas. Então vem de fora. Fronteiras. Isso. Controle de fronteiras. Isso é uma questão. Aí eu disse que eram duas, mas acho que são três. Essa é uma questão. A segunda questão é, nós temos uma legislação que trata o fuzil de uma forma ingênua, que olha para o fuzil e não se importa com o fuzil. Na minha concepção de cidadão comum, o sujeito que anda com um fuzil na rua,
e ele comprou aquilo para praticar o crime, ele tinha que ficar 10 anos na cadeia, sem sair dali. E a terceira é o sistema de justiça criminal, que, apesar da lei ser fraca, o sistema de justiça criminal poderia fazer mais do que ele faz. E a gente vê, como o secretário disse, muitos bandidos soltos na audiência de custódia. Olha que ponto chega da interpretação. Mas esse rapaz, aí eu vejo o judiciário e falo assim, e esse cidadão que está com fuzil, para mim está com fuzil não é cidadão. Né? Não cumpre os requisitos para ser um cidadão. Está com uma arma de guerra. A gente viu que não é legal. De gente da mídia, né? Um cidadão que está com fuzil, né? Como é que eu posso interpretar Eu me lembro dessa frase. Mas ele não está oferecendo perigo. Não é um risco iminente se uma pessoa se predispõe a pegar um fuzil de guerra e ir defender um território, e o agente precisa esperar ele apontar e atirar para assim reagir. Já escutamos isso de pessoas altamente capacitadas. Esse tipo de interpretação. Estão desconexos da realidade. Em frações de segundos de tomada de decisão, o policial ou morre, ou se fere, ou pode tomar uma decisão equivocada e ferir alguém. É muito rápido para ele tomar essa decisão que vai infligir isso. E cada vez que a gente tenta discutir isso e ver essas opiniões, tira a vontade do policial combater. E essas frações de segundo pode levar à morte do policial. Então são essas questões que a gente bota em discussão, que a gente precisa entender a realidade que a gente vive na ponta da linha, que é esse policial que está lá na ponta que mais a gente precisa proteger para ele poder proteger a sociedade. A gente precisa empoderar esse policial. E ele vai se sentir empoderado quando ele se sentir que ele está com uma garantia legal de fazer o seu serviço. Nós não vamos aceitar um vagabundo, um marginal com um fuzil na mão e achar que ele não está trazendo violência para a sociedade. Ele está sim. Nós precisamos enfrentar isso e falar a verdade. Ele está ameaçando a sociedade sim. Então, se ele estiver com um fuzil na mão, será dada a voz de prisão. E se ele escolher confrontar as forças policiais, aí será dado outro tratamento para ele. Mota, olha só, vamos deixar a segurança pública de lado em relação à questão do fuzil, que aí pode ser que esteja romantizando, achando que aqui tem dois profissionais que estão romantizando e valorizando demais a questão do fuzil, da periculosidade, do poder de dano. Pergunta ao médico que trabalha num plantão de emergência do Getúlio Vargas. Pergunta para ele o tipo de ferimento que esse tipo de arma produz e que ele tem que lidar e tratar. Pergunta para ele a quantidade de pessoas que chegam nessas unidades e o tipo de ferimento, e ele olhar pelo mundo e dizer o seguinte, essa estatística se assemelha a qual país do mundo? A gente vai ver que nós temos um país de paz, mas com estatística de guerra. Eu fico pensando, secretário, que imagine se eu resolvo comprar um fuzil amanhã nos Estados Unidos, trazer o fuzil ilegalmente para cá, botar no ombro e passear no shopping da Zona Sul. E aí, evidentemente, eu provavelmente vou ser preso. Imagine no dia seguinte o que as manchetes vão dizer a meu respeito. Eu imagino aqui a que pena que uma pessoa que fizesse isso que eu estou sugerindo aqui seria condenado. A expressão foi do Otávio Guedes, o repórter. Ele diz que no Brasil nós vivemos um garantismo ingênuo. Eu concordo, é verdade. Então esse garantismo ingênuo é praticado, executado por profissionais que eu digo que não estão nem dentro da bolha, né? Porque antigamente a gente falava, não, ele está dentro da bolha, tem que estourar a bolha. Não, hoje ele está desconectado da realidade. Ele não tem nenhuma visão do que acontece no mundo aqui fora. Parece que ele está num centro cirúrgico onde tem asepsia total. Ele não tem contato com nada. Então isso é muito grave. Hoje o criminoso, por exemplo, ele quer, preso com um fuzil, ele quer ser condenado na audiência de custódia. Sabe por quê? Porque ele começa a contar o prazo de um sexto para ter o benefício de sair. Então imagina, eu posso ser condenado 5 anos de prisão. Se eu sou condenado na audiência de custódia, eu cumpro só um sexto da pena. E vou ter liberdade. Ao contrário, se ele não sair na audiência de custódia, por algum motivo, o processo ele é mais demorado, tá? De cada ele ficar mais tempo preso pelo processo, por conta da instrução dele, até o final, do que efetivamente pelo cumprimento da pena. Olha como é que fica desconectado às vezes, né, Mota? Ele não atirei em ninguém, só estava com a arma na mão.
Ele declara isso para ser justificado logo, porque aí ele tem esse benefício, começa a cumprir, me condena logo, que rapidinho eu estou de volta, né? E muitas das vezes por que eles não deixam de traficar nas comunidades, ficam só explorando os serviços, né? Porque eles não querem ser enquadrados como milícia, que tem uma lei específica sobre milícia. Ser enquadrado sobre milícia é muito mais pesado do que como traficante. Então ele se declara, sou traficante sim. Aí vem um outro problema, são as facções e o sistema prisional brasileiro, que é outra discussão que a gente tem que entrar muito firme sobre isso, porque a justiça vai bater lá. Tudo, a gente costuma falar que tudo começa e termina nos presídios. E a gente tem que entrar nessa discussão para estruturar melhor nosso sistema. Muitos dizem que querem desencarcerar, nossa opinião é contrária, e alguns países do mundo, né, mostraram que dá certo o encarceramento de criminosos. Coronel, até onde eu sei, não existe nenhum exemplo de país no mundo que conseguiu reduzir os índices criminais, reduzindo o número de criminosos presos. O senhor conhece algum? Não conheço, e isso é mais uma falácia que jogam nas mídias, que tentam convencer a população, e aí vem o que você fala muito, Mota, ficam mais preocupados com o criminoso do que com a vítima. Tantas garantias para o criminoso, quem decidiu delinquir foi ele, não foi a sociedade que levou ele. E aí está a teoria econômica do crime. Não são os fatores sociais, fatores econômicos que levam ele a fazer aquilo. E nas pesquisas que se fazem, conseguem comprovar isso. Porque ele quer o dinheiro para comprar alguma coisa, que ele quer o tênis, ele quer poder. Então, não é coitadinho, porque tem oportunidade. Então, a gente tem que preocupar muito mais com a vítima do que com o criminoso. Porque o criminoso tem que ficar preso. Não tem outra opção. Como você bem disse, qual país que deu certo fazendo desencarceramento? E o Brasil continua nos mesmos erros. A consequência está aí nas ruas. E a gente tem uma preocupação muito grande e não se preocupa só com o Rio de Janeiro, não, tá? A gente tem muitas reuniões no Conselho de Secretários, que o secretário vai, ele pode falar até melhor do que eu sobre isso, que a gente avisa para os outros estados. Ele deu o exemplo da Bahia. Quem está lá sabe quem é, mano? Comando Vermelho, uma facção do Rio de Janeiro. A gente está acabando levando os nossos problemas para outros locais. Então o problema não é somente do Rio. O problema é do sistema brasileiro, que a gente precisa atacar veementemente essa reestruturação. É quase que repactuar. Pactua, inclusive pacto social. Porque a sociedade também tem que entender o seu papel. O seu papel nesse processo, nesse sistema. Secretário, está acontecendo um debate sobre se essas facções do narcotráfico que atuam no Brasil se classificam ou não como organizações terroristas, né? Eu queria saber a sua opinião e também saber se existe alguma ligação comprovada dessas facções com grupos terroristas internacionais ou até com guerras no exterior. Bom, Mota, a gente está costurando esse trabalho, né, com o governo americano desde agosto do ano passado. E, infelizmente, houve um vazamento de um e-mail, né, que acabou um jornalista tendo acesso e viu que o Rio de Janeiro estava conversando com o governo americano em relação a isso. Nesse assunto, nessa pauta, o governador Cláudio Castro é um grande entusiasta e ele mesmo está comandando isso, claro, usando a secretaria, porque nós é que temos essas informações. Então, foi produzido um relatório de inteligência que comprova a ligação do Comando Vermelho com o PCC. Tivemos recentemente, há 3 semanas atrás, uma grande operação da Polícia Civil, onde foi possível bloquear 6 bilhões de reais dessas duas facções e também mostrando que existem atores, né, que atendem a essas facções, Comando Vermelho e PCC, mas também organizações terroristas que atuam fora do Brasil. Então isso é importante porque isso é um marco para a segurança pública do Rio de Janeiro e mostrar quão alto está o nível de poder de ofensa ao Estado por conta dessas organizações criminosas. Imagina essa expertise dessas organizações terroristas aqui no Brasil e, obviamente, também levando perigo para esses outros países. O governo americano é sensível a isso e a gente já começou a apresentar esse material, ou seja, ele foi construído, na realidade, desde agosto do ano passado, a 4 mãos. E eles entenderam do problema que eles podem ter no futuro. Já tem comprovações
de crimes dessas organizações criminosas, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, em território americano. Comprovamos também a ligação do Comando Vermelho com uma das máfias italianas, ou seja, estão atuando em território italiano. Houve a morte de um integrante do Comando Vermelho no Algarve, em Portugal, algumas semanas atrás. Ou seja, já temos provas de que o Comando Vermelho é uma organização criminosa transnacional. Agora, ela é terrorista? Sim. No momento que você troca informações, troca expertise, utiliza dos mesmos caminhos para lavagem de dinheiro, compra de armas dessas mesmas organizações terroristas, obviamente que a gente consegue comprovar isso e o americano já entendeu isso. O que a mídia começou a explorar, dizendo que no Brasil nós não podemos declarar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, não tem o menor cabimento. A gente sabe que a construção da lei antiterror, que é de 2016, ela foi construída dentro de uma concepção política, ideológica, que o legislador, naquele momento, achou que deveria ser daquela maneira. Nós temos os crimes e temos as motivações e finalidades. Aqui no Brasil, essas motivações e finalidades, elas são muito restritivas. Mas a gente tem que entender que o Brasil ele é signatário de alguns acordos internacionais. E lá, as definições dos crimes, as finalidades e as motivações são mais abrangentes. O que a gente quer mostrar é o seguinte: isso aqui que acontece no Rio de Janeiro, que o Comando Vermelho pratica no Rio de Janeiro, se praticado em território americano, o senhor acha que é terrorismo? E é essa a pergunta que a gente está fazendo ao americano. Para a gente, no Rio de Janeiro, para nós no Rio de Janeiro, essa declaração ela é de extrema importância. E não é para responsabilizar criminalmente aqui no Brasil algum membro do Comando Vermelho. Não é isso, porque a nossa legislação ela é restritiva. Mas no momento que há essa declaração por parte do governo americano, alguns dos benefícios, por exemplo, o americano ele detém o sistema SWIFT, que é justamente o sistema que faz e monitora as transações financeiras. Com apenas o clique de um botão, ele consegue bloquear o dinheiro e o recurso em qualquer lugar do mundo. E, obviamente, também traficantes, líderes de organizações criminosas do Rio de Janeiro ou até do Brasil que forem aos Estados Unidos podem sofrer restrições de prisão ou até de quebra do sigilo telemático naquele momento que entrarem em território nacional americano. Então isso para a gente é importante. Por quê? Porque o americano já percebeu, né, no futuro ter, por exemplo, aquelas gangues americanas com essa filosofia de tomada de território e subjugação da população americana, isso para eles é uma questão de segurança nacional. Mota, isso lá na ponta, volto a dizer, lá no final, o que você acha? Queimar um ônibus para criar uma desordem na cidade, isso não é terrorismo? Atirar a esmo na população que está passando numa Avenida Brasil durante o seu ir para o trabalho, isso não é terrorismo? Então a concepção de nome, sabe, que às vezes grupos tentam enquadrar, não, isso não é terrorismo. A população, ela quer ser protegida. E quer ser protegida com leis fortes e duras, mostrando a força do Estado. Quem detém o poder da força é o Estado. Ela quer ser protegida quanto a isso. Então a gente aproveita e leva isso para organizações e para outros países para trabalhar em conjunto conosco, porque essa troca não é somente direta, é também de troca de informação, financiamento, cursos, tudo isso troca de experiência. A Itália já vem combatendo isso há vários anos e a gente tem que aprender como eles fazem isso. Os Estados Unidos, quando reconhecem, se reconhecerem, porque é questão deles, isso é um outro tratamento que a gente coloca aqui também. Então a população quer ser protegida, a gente precisa proteger essa população, policial, quando está combatendo esses criminosos, que para nós são ações, sim, que causam terror à população. E as leis têm que acompanhar isso. Porque internacionalmente tem que ter uma ideologia, tem que ter uma questão de religião, tem que ter uma questão... Calma aí, vamos olhar para o Brasil, vamos olhar para o Rio de Janeiro, a realidade lá, nua e crua. Não dá para ficar comparando com tudo. O que é justiça? Se não garantir, né, ao nosso cidadão carioca a segurança necessária para ele vir.
ele quer realmente ser protegido pelo Estado, e essa é a nossa guerra hoje, conseguir dentro dessa estrutura estatal de todos os entes, garantir a segurança da população carioca. Um ataque a uma delegacia, como aconteceu com a 60DP em Campos Elíseos, mais de 200 tiros disparados. Aquilo é um símbolo do Estado. O monopólio da força é do Estado. A gente admitir que o Estado não reaja e essa reação ela não tem que ser proporcional, o sujeito, o criminoso que resolve atacar o Estado, a reação do Estado não tem que ser proporcional. A proporcionalidade exige quando um criminoso, ataca a minha pessoa física. Então eu, para revidar essa injusta agressão, usando os meios necessários e proporcional, vou reagir para defender a minha vida. O Estado não. O Estado tem que ser desproporcional, sim. O criminoso tem que entender que um ataque a uma unidade policial é um ataque a todo o Estado, ao Estado democrático de direito. E não foi assim no 8 de janeiro? Não foi assim que entenderam? Qual a diferença do 8 de janeiro para ataque a 60DP? Eu digo, lá no 8 de janeiro não utilizaram fuzis. É a única diferença. Secretário, eu vou fazer agora uma pergunta difícil, mas importante para as pessoas que estão assistindo o programa, para os leigos, para o cidadão que tenta acompanhar o que está acontecendo no Brasil. Existe uma situação real de segurança, que os senhores conhecem muito bem. E existe a sensação de segurança. E nem sempre as duas coisas estão alinhadas. Às vezes a gente acha que está tudo bem e a situação está complicada. A gente aqui não está sabendo. Tem outras épocas em que os índices mostram que a situação melhorou, mas as pessoas estão mais preocupadas. Eu queria que o senhor comentasse isso. Bom, Mota, primeiro assim, o que a população sente, né? A segurança é um sentimento, né? A minha avó era muito religiosa e ela dizia o seguinte: vó, sai essa hora? Não, eu estou sob a proteção da Nossa Senhora. Ela ia e voltava para casa e você está vendo como é que funciona? Então, por mais que morasse em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela não tinha essa preocupação porque ela achava que estava protegida, porque era um sentimento que ela nutria e achava que a proteção dela vinha de Nossa Senhora. Então, esse sentimento, ele é provocado para o bem ou para o mal, de acordo com como a gente se comunica. Então, hoje, por exemplo, nós temos os índices criminais, principalmente os crimes contra o patrimônio, que é o que mais afeta a população, estão caindo. Mas o cidadão ainda não tem essa sensação. E, obviamente, a rede social, né, ela tem um impacto muito grande. Hoje nós temos câmeras em qualquer lugar. Hoje todo mundo tem um celular filmando. A rapidez com que essas informações, essas imagens chegam, trafegam, é muito grande. Eu digo, tem que cercear? Não, tem que mostrar sim. Ninguém aqui quer tolir o direito de alguém publicar esse tipo de imagem na televisão. O que a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, é com como a gente comunica isso. Você ter formadores de opinião indo para a televisão dizer assim: o Rio de Janeiro não tem jeito, ninguém enxerga uma luz no fim do túnel. Cadê o plano de segurança do Rio de Janeiro? Como se não houvesse. É muito fácil roubar no Rio de Janeiro, é muito fácil tirar uma vida no Rio de Janeiro. Ninguém mais aguenta. Será que para consertar um buraco na frente do Palácio Guanabara tem que ter escolta? Nós já ouvimos isso de formadores de opinião, de programas que têm uma grande audiência. Isso tira a esperança da população. Eu acho que a gente não tem que esconder, os números estão aí, nós temos que ser bastante transparentes, mas a gente não pode tirar a perspectiva de melhora. E isso o Rio de Janeiro está vivendo esse momento de mudança. Hoje as polícias entenderam que o crime é um negócio e estão atacando exatamente essa questão, essa coluna vertebral que alimenta e que sustenta o crime no Rio de Janeiro. Só que isso, o resultado, ele não é imediato. Como eu falei no início do programa, tratavam a segurança pública com analgésico. Então tem que anestesiar a população? Já tivemos anos, por exemplo, o ano de 2017 foi o pior ano historicamente, dos piores índices criminais. Tanto que logo depois veio a intervenção. Naquela época, não se tinha essa sensação de insegurança tão grande. Ou se vendia melhor isso.
E era um final de um programa de segurança né, que seria de grande valia, de grande sucesso, que era o PP. Ou seja, 10 anos do PP e o resultado é insegurança. O que a gente aprende com isso? Então, naquela época, durante o programa do PP, havia uma comunicação muito boa. Então, isso é a guerra informacional. Então, não só trabalhar para a diminuição desses índices criminais, que é importante demais, obviamente, mas também ter a capacidade de se comunicar bem com a população. E isso é um trabalho que não é fácil. Você, como comunicador, sabe como é que eu faço chegar a isso àquelas pessoas que estão me ouvindo. Então, esse é um grande desafio e a gente mostra com isso a complexidade que é e o grande desafio que é fazer segurança pública no Rio de Janeiro. Eu acho que isso deu um exemplo muito bom das redes sociais, porque até as redes sociais surgirem, a gente só tinha um veículo de comunicação que era a grande mídia, que nunca foi exatamente torcedora da polícia, né? Até porque notícia ruim sempre vende mais do que a notícia boa. Então, quando acontece alguma coisa errada envolvendo a polícia, aquilo ali dá muito mais repercussão. Agora, a rede social é interessante porque de vez em quando eu recebo exatamente isso. Alguém me manda um vídeo, olha, o Rio de Janeiro não tem jeito. Aí eu pergunto, de quando é esse vídeo? Não sei. Onde foi filmado esse vídeo? Não, também não sei. E às vezes eu recebo e eu falo para a pessoa, esse vídeo aqui é antigo. Esse vídeo aqui é do ano passado. Não é coisa recente. Aí a pessoa me responde, é? Desculpa, eu passei sem ver. Mas passou para quanta gente? Quantas pessoas? Pois é. Então hoje nós temos, enfrentando essa guerra informacional, hoje nós temos uma rede que tenta, de alguma maneira, mitigar esse tipo de comunicação negativa, que é o Na Escuta. O Na Escuta RJ é uma página no Instagram que exatamente faz com que a gente consiga levar para a população aquilo que realmente acontece. E a gente tem visto que a aceitabilidade tem sido muito grande. Então, esse tipo de comunicação é importante. Volto a dizer, nós não queremos mascarar números, nós não queremos esconder o número ruim, mas também a gente não pode demonizar a figura do policial, como foi feito durante muito tempo. Isso é muito ruim, porque quando você demoniza a figura do policial, você tira a capacidade dele de interagir com a população, porque ele é o bem. Eu digo, as forças policiais não são a última barreira do bem e do mal, não. É a única. Mota, é a única. Não existe profissão no mundo que você é capaz de sacrificar a sua vida por alguém que você nem conhece. Isso tem um valor muito grande. Claro que essa interação com a comunidade é importante, porque é a sociedade que dá legitimidade ao policial de agir. Isso é importante. Mas tem que haver uma comunicação mostrando que ele é a pessoa do bem. E não é dizer que não temos problemas. Claro que temos problemas e vamos tratá-los. O que não dá para a gente generalizar e demonizar a figura do policial, que na realidade é o grande exemplo de bem e daquele que vai proteger a sociedade e livrá-la desses criminosos. Mota, o que eu falei no início do programa, né? A nossa guerra é uma guerra bélica, é uma guerra jurídica e é uma guerra informacional. E a gente começou a trabalhar melhor isso, né, ao longo dos anos. O BOPE é um grande exemplo, né, que a gente construiu lá uma rede social sólida, né, estruturada, para mostrar realmente dos dados negados, as informações reais. E a gente conseguiu consolidar no Batalhão de Operações Especiais um público muito fiel, mostrando a força das redes sociais. Isso foi estruturado para a Polícia Militar e agora nós temos a agência Na Escuta, RJ, que vem construindo, e aí pode até pedir para o seu público aí para acompanhar o Na Escuta, acho que vale a pena. Pessoal, vão ver as informações do Rio de Janeiro, o que acontece em tempo real, em tempo muito rápido, que é a comunicação hoje. Porque é a realidade, mano. A gente tem que entender, o mundo está digital sim, e se a gente não acompanhar essa digitalização para também nos comunicarmos com a população, gera uma desinformação. Porque o excesso de informação também desinforma, porque é tanta informação e as pessoas querem tudo muito rápido, ao invés de confirmar uma informação, o que eles fazem? Puf, passa, é o que você falou. Compartilha, achando que isso é legal. Só que isso é uma desinformação, porque é muita informação desqualificada.
atemporal de outros tempos. Quantas vezes você já viu vídeos antigos que voltam a viralizar? Eu recebi até... hoje, agora, acontecendo agora. Eu recebi vídeo, já recebi mais de uma vez, vídeo de filmagem de filmes que as pessoas mandam como se fossem acontecimentos. Só que depois que você cria esse medo na pessoa, até você tirar, já está aqui o sentimento. Por isso que é a nossa dificuldade que a gente vem ao longo dos anos, os últimos anos, aprendendo a trabalhar esse sentimento. Porque, principalmente as polícias, saberiam trabalhar nos números. Vamos trabalhar nossos números, que são os nossos indicadores. Estamos fazendo, estamos conseguindo os resultados. Mas temos que trabalhar também o sentimento da população, que é a sensação de segurança. Porque não necessariamente eles andam juntos. E aí a gente tem que trabalhar para equalizar esses indicadores, equalizar tanto os números quanto a sensação de segurança. É um trabalho novo para instituições seculares, mas que se não aprender que a sociedade se comunica também assim, você citou aqui as tantas formas de comunicação, parabéns pelo seu programa, que dá voz à informação, que a gente consegue nos comunicar, informar como nós estamos trabalhando no Rio de Janeiro. Secretário, o Rio de Janeiro já recebeu vários grandes eventos, para os quais foi necessário um grande aparato de segurança. O Rio de Janeiro lida desde 2020 com essa questão da DPF 635. As forças policiais do Rio têm que lidar com uma situação complicadíssima, provavelmente sem paralelo no Brasil. O Rio de Janeiro tem o BOP, que o coronel mencionou, que foi tema de um filme que quem viu não esquece nunca mais, e talvez tenha representado uma primeira virada nessa imagem da polícia, né? Quando o BOP foi reconhecido como esse recurso excepcional. O que vem agora para a polícia do Rio de Janeiro? Pelo que a gente viu aqui, parece que tem coisas novas acontecendo. O senhor mencionou a percepção de que o ponto fraco do crime é a economia, né? É o poder econômico. O que o carioca, o fluminense e o brasileiro pode esperar agora da Polícia do Rio? Primeiro que a gente tem realidades de duas polícias no Brasil. É um modelo que o Brasil adotou, né? Uma polícia preventiva ostensiva, que é a Polícia Militar, e a Polícia Judiciária. Da União, a PF, dos estados, as polícias civis. Então, são duas realidades completamente diferentes. O que ambas precisam entender? E hoje, no Rio de Janeiro, já entenderam. Que o crime é um negócio. Tem que ter essa visão. Só o combate bélico, como falou o Nunes, vai resolver? Não resolve. Só ele não. Ele é importante? Sim. Mas só ele não resolve. Então, vamos entender como é que é o crime. Então, durante algum tempo, a PM ficou trabalhando sozinha no Rio de Janeiro. A realidade é essa. Com a nova composição, né, do secretário da Polícia Civil e, obviamente, também do secretário da PM, nós estamos muito bem alinhados em relação ao que é que cada um tem que fazer, qual o papel de cada um. A Polícia Militar, por exemplo, você utilizava, ainda utiliza, é um processo que a gente está num processo de mudança, o policiamento semi-aleatório. Você atuava em cima da mancha criminal. Roubou aqui, coloca o policiamento aqui. Roubou ali, ou seja, vai deslocando, parece que está correndo atrás do rabo, né? É gato e rato o tempo todo. O que a gente entende como um modelo atual e mais moderno é o policiamento orientado para a solução de problema. O policial ele tem que estar engajado, ele tem que estar empoderado para fazer isso. E isso, a instituição, o Estado precisa dar esse empoderamento para o policial militar. Ele tem que estar ali para ajudar a interagir com o cidadão. Por exemplo, se você é roubado na rua, você olha a viatura, vai ao policial. O policial acabaram de roubar meu carro aqui. Ele falou, só tem que ir para a delegacia. Tá, mas eu tenho aqui a placa do meu carro. Pô, sinto muito, eu tenho que ir para a delegacia. Porque o sistema foi criado para quê? Você vai, olha, eu tentei evitar o crime, não consegui, o crime foi cometido, passa para uma outra polícia, que é a Polícia Civil. Aí você vai para a delegacia. Você passa 2 horas, que lá tem uma demanda, 2 horas para ser atendido. E às vezes até mais. Aí você é atendido, tomaram tempo suas declarações, coloca lá os dados, aí o policial coloca a placa do carro no sistema de alerta. Em 2 horas, seu carro está onde? Você tem que ter agilidade. Por isso, a criação do CISP, que é o Sistema Integrado de Segurança Pública. Quando a gente conseguir implementar isso, que é exatamente a integração de todos os bancos de dados, no momento que o cidadão busca o policial militar,
Ele acessa o aplicativo no telefone e diz: qual a placa do seu carro? Está aqui em seu nome. Esse carro aqui é. Ele gera o alerta de furto ou de roubo. Ele já começa a receber alerta de câmeras por onde esse carro passou. Ou seja, você tem uma chance muito maior de recuperar o bem perdido pelo cidadão e prender o roubador. Isso é um empoderamento. Isso é fazer com que aquele policial ele faça parte da solução daquele problema. Hoje, se chegar para um policial militar, diz o seguinte, ele parado, qual é a sua missão aqui? Não, eu recebi a determinação de parar aqui e ficar parado. Tá, mas fazendo o que aqui? Não, só ficar aqui. Ou seja, a figura do espantalho, um espantalho que não assusta mais, e o espantalho no século passado era assim, né? Hoje, o espantalho do século XXI é assim. Porque se ele não tem missão, se ele não tem o que fazer, se ele não está empoderado, ficar 12 horas dentro de uma viatura acaba tendo, né, até por falta de cobrança, ele vai olhar e vai buscar a rede social e não prestar atenção no cenário que acontece à sua volta. Então, essa mudança de modelo de policiamento da Polícia Civil é uma coisa que está sendo construída. E a Polícia Civil, obviamente, focar na estrutura financeira. Tem que tirar o poder do dinheiro deles. As organizações criminosas só conseguem comprar fuzis, só conseguem ter dinheiro para investir em campanhas políticas, só conseguem ter dinheiro para corromper pessoas se tiver dinheiro. E esse dinheiro hoje, ele vem de todas as formas. Hoje você tem a narcomilícia no Rio de Janeiro. O traficante aprendeu com o miliciano que o território pode ser explorado com outros serviços e produtos. Eu sempre falo assim, faça uma reflexão. Olhe para a Rocinha, 80 mil habitantes, segundo o IBGE. Quantos dali usam drogas? Chegou um percentual? Agora, quantos usam água, luz, internet, gás, transporte alternativo, construção civil, gelo, pão? Isso, hoje, são serviços e produtos explorados pelas organizações criminosas e não só a milícia. O traficante já viu que isso é uma grande oportunidade e fonte de receita. Mano, o que ele está falando? Hoje, o Rio de Janeiro, através do governador Cláudio Castro, investiu bilhões em tecnologia. Se constrói um sistema, que é o POSP, que a Polícia Militar já vem desenvolvendo, junto com a Polícia Civil, buscando atacar a receita, a fonte financeira do crime organizado, mas com o uso da tecnologia. O futuro da polícia, das polícias hoje é trabalhar cada vez mais com o uso de tecnologias. E a gente vem buscando as smart cities, as cidades inteligentes. Quando ele fala que pega o aplicativo, que não é tão simples montar esse sistema, tá? A gente está batendo lá e está vendo nessa construção, mas que é factível, tá? Outros estados já fazem. Então, o Rio de Janeiro vai terminar o seu, que está em breve também saindo. E todo mundo quer conectar com o Rio de Janeiro. Que aí, imagina isso. Isso é conectado com o sistema, por exemplo, de cerco eletrônico, que são câmeras distribuídas pela cidade para ver esses veículos passando e gerar os alertas. Daqui a pouco a gente já está com alguns sistemas estudando de inteligência artificial para fazer análises de condutas criminosas. Então, por exemplo, no cerco eletrônico, se tem uma tendência do roubador a atacar numa determinada região e acontecer o crime, o policial já vai saber a tendência para onde ele seguirá. Ao invés de ter uma perseguição, haverá uma interceptação, porque ele já vai lá para a ponta e aguardar ele passar. Isso é o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem que saber ser conduzida por nós, operadores de segurança pública. E isso é um desafio da Secretaria de Segurança e de todas as polícias do Brasil, conseguir trabalhar cada vez mais de maneira eficaz e eficiente com a tecnologia que está sendo investida muito pelo governo do Estado. Muito obrigado, secretário, coronel. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.
Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.